Muito bem, chegamos à lição de número 4 com o título Deus é Triuno. Então é muito importante essa lição porque nós falamos da Santíssima Trindade. Talvez seja a doutrina de maior dificuldade para se entender na língua portuguesa, porque para nós um é um, mas no hebraico existem duas palavras, Êxade e Iáxide, que são palavras que têm na tradução da língua portuguesa a expressão de um, mas só que uma delas, que é Êxade, ela significa unidade composta, e a outra que é Iáxide, ela significa a unidade absoluta. Então, quando a pessoa tem um único filho, então essa palavra é Iáxide. E quando nós vamos falar que na igreja existe um conjunto de jovens, essa palavra é Êxade, ou seja, unidade composta. Mesma coisa é usada para o casal. Quando o casal se casa, a Bíblia diz o seguinte: serão agora uma só carne. Continua sendo o marido, continua sendo a esposa, continua sendo duas pessoas, mas agora uma só carne. Então é usada a palavra êxade, unidade composta. E quando a Bíblia fala a respeito do nosso Deus, ela usa então a palavra êxade, ou seja, unidade composta. Então é muito importante essa lição para que você possa se fortalecer ainda mais o seu conhecimento e ter a certeza de que o nosso Deus é o Deus Trino, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, diante de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ver comprovada essa verdade bíblica. O texto áureo está em São Mateus capítulo 28, 19, onde o próprio Jesus disse: portanto, ide por todo o mundo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui Jesus Cristo coloca em pé de igualdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verdade prática, desde a antiguidade, Deus é Pai, o Filho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia Sagrada. Então nosso Deus é Pai, nosso Deus é Filho e nosso Deus é o Espírito Santo. Aqui, nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em São Mateus, capítulo 3, versículo 15 ao 17, também o capítulo 28, versículo 19 e versículo de número 20. Nós vamos agora para a nossa introdução. É muito importante que você entenda toda esta lição para que você possa primeiramente, não ser enganado pelas doutrinas unicistas e para que você também possa saber ensinar as pessoas mostrando a verdade daquilo que você crê. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheceram o seu Deus como triuno, ou seja, a Santíssima Trindade, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Então a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, quer dizer, a terminologia Trindade. Então essa palavra não existe na Bíblia Trindade. É apenas o que? Um conceito que se usa para que possa se explicar que o nosso Deus, ele é composto de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então foi usada esta palavra para exemplificar. Os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então os cristãos do período apostólicos reconheciam essa verdade. Então tudo isso que nós estamos falando hoje, para eles já era um conceito, tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele dá sua bênção, ali numa das suas cartas, ele dá a bênção trinitariana, ou seja, usando ali a Santíssima Trindade, e essa bênção é a mais usada em todas as igrejas, né? É a mais usada, é essa dessa carta do apóstolo Paulo, ainda que ele usou outras formulações também, mas só que essa trinitariana é a mais usada. Parte primeira, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, no item 1, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As escrituras ensinam que o Deus de Israel revelado nas escrituras dos judeus, então esse Deus de Israel revelado nas escrituras dos judeus é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso aí nós precisamos ter essa certeza. Ah não, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que não tinha muita paciência, enquanto Jesus Cristo no Novo Testamento, ele é muito paciente. Não, cuidado com isso, é o mesmo Deus, é o mesmo amor, é a mesma misericórdia, só não havia revelado o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, porque isso também está escrito nas escrituras, que haveria o que? O momento certo de se revelar, de nascer da jovem Maria. Então é o mesmo Deus. Letra A.
Cada uma das três pessoas é chamada Deus. Então o Pai é chamado Deus, o Filho é chamado Deus, o Espírito Santo também é chamado Deus. Veja bem, a mesma Bíblia, então vamos ficar atentos a isso, aqui é muito importante. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, nós cremos um só Deus, ensina também que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Então veja bem, o nome Deus se aplica ao Pai estando o Pai sozinho. Diz assim, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 11: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. Então está chamando o Pai de Deus. E da mesma forma também aqui em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente, nele quem? Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o apóstolo Paulo está deixando claro, Jesus estando aqui na terra, ele nasceu da jovem Maria, ou seja, 100% homem, mas nunca deixou de ser Deus, mas não usou a sua deidade. Então ele diz, né, mesmo sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. E aqui em Colossenses ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é Deus, estão deixando bem claro. E o Espírito Santo aqui, em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, conta a história de Ananias e Safira. Então o apóstolo Paulo diz a eles, vocês não mentiste aos homens, vocês mentiste ao Espírito Santo. E no outro versículo ele fala assim, vocês não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Então essas palavras, essas verdades bíblicas, né, nós temos que ir estudando, nós temos que ir lendo, compreendendo, para que isso venha assentar em nosso coração e para que a gente tenha essa compreensão plena para sermos abençoados. Na letra B agora, cada uma das três pessoas, cada uma delas é Senhor. Então cada uma das três pessoas, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. E diz assim a palavra de Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único é justamente Êxade, que significa o quê? Unidade composta. Então diz assim, essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Êxade, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e a mulher são uma só carne. Então, quando fala marido e mulher uma só carne, esse número 1 aqui é Êxade, porque é unidade composta. Quando se diz, vamos supor que a pessoa deu esse exemplo, a pessoa tem um único filho, ele é o unigênito daquele casal, então essa palavra já não é Êxade, essa palavra é Iáxide, ou seja, unidade absoluta. No português nós não tem essa distinção, por isso que nós temos dificuldade de compreender a Santíssima Trindade, porque a pessoa não estuda, a pessoa não, às vezes nunca ouviu uma palavra igual nós estamos te explicando agora, e isso pode fazer uma confusão teológica em sua mente. Então, muito cuidado para que você continue sendo abençoado. O termo Êxade, em Deuteronômio 6 e 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Então, aqui ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor, ou seja, é Êxade, o único Senhor. É o Senhor, esse único significa composto, é uma unidade composta. Então, isso é muito claro, tá? Também para os judeus, isso também é muito claro. No item 2 aqui, evidência no Novo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que implicam, vamos ver a evidência no Antigo Testamento, né? Que implicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Então vamos lá, agora vamos ver no Antigo Testamento essas evidências que estão claras também no Antigo Testamento. Diz assim, veja bem, o Senhor Deus falando, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos é o que? Plural, Gênesis 1 e 26. Depois outra passagem, e disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Espera bem, Deus está dizendo que o homem é como um de nós, então nós sabemos que nós não somos igual aos anjos, porque os anjos são espíritos ministradores, nós somos corpo, alma e espírito. Então agora Deus fala, façamos homens à nossa imagem, nosso é plural. Agora diz, o homem é igual a um de nós. Quando ele está dizendo que precisava o quê? Que precisava diminuir a idade do homem, precisava colocar um freio no ser humano, né? E agora outra passagem, o Senhor diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda. Olha, então que é outra passagem, eia, desçamos e confundamos as línguas. Aqui também a expressão é no plural.
Então, essa expressão no plural significa o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para que eles não compreendam a língua do outro. Então, na Torre de Babel, o Senhor teve que fazer confusão das línguas para que porque o homem, ele falava a mesma língua e a unidade do homem foi uma unidade errada. A unidade do homem ali foi para que construísse uma torre para que pudesse chegar aos céus. Ou seja, não havia arrependimento, não havia comunhão com Deus, havia um ego, né? Como há hoje. Qual é o ego que tem hoje? É a criação da inteligência artificial, de robôs, de tanta tecnologia. Na verdade, o homem quer ser eterno sem precisar passar por Jesus e por Deus. Isso não tem como. E nós temos uma outra passagem em Isaías 63, do versículo 8 ao 14, ali usa três expressões. Usa o Espírito Santo, aparece ali alternadamente também Javé e aparece também o anjo da sua face. Então, nessa explicação, ali Isaías está falando, né, sobre Deus conduzir Moisés, sobre Deus conduzir o seu povo e falando também sobre eles entristecer o Espírito Santo. Então, ele usa ali as três pessoas. Usa ali a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. No item 3, nós vamos falar que é item 3, revelada no Novo Testamento. No Novo Testamento também, a Santíssima Trindade está bem claro, né? Principalmente no Novo Testamento, e que é bem claro as passagens bíblicas. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Então nós cremos em um só Deus e que subsiste eternamente em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então isso fica bem claro na palavra do nosso Deus, na letra A. Na letra A, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão. Então o próprio Jesus, quando dá a Grande Comissão, ide ensinar e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus coloca ali em pé de igualdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que nós usamos a expressão, falamos primeiro o nome do Pai, falamos segundo o nome do Filho e terceiro o nome do Espírito Santo? Ou seja, primeira pessoa é o Pai, segunda pessoa é o Filho, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Nós usamos essa regra porque Jesus falou dessa forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na distribuição dos dons espirituais, nós vamos ver ele também. Na distribuição dos dons espirituais, nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja bem, olha só que interessante. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. No versículo 4, ora, há variedade de dons, mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, e há diversidade de ministério, mas o Senhor, quem é Senhor? Jesus, é o mesmo. Versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que Deus, o Pai, que opera tudo e em todos. Então é muito claro isso, é muito maravilhoso você ler a palavra, compreender a palavra. Na bênção apostólica que eu citei aqui para vocês, né, o apóstolo Paulo, é a bênção apostólica mais usada nas igrejas cristãs, é essa, diz, né, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, aí nós às vezes falamos, né, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje para todos sempre, né, complementamos ainda. E todos dizem juntos, aí todos dizem juntos, amém. Então nós vemos também na unidade da igreja. Ó, diz assim, ó, em Efésios capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, Espírito Santo, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha o versículo 5. Um só Senhor, quem é Senhor Jesus Cristo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então, o que está citando na unidade da igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na obra da salvação, mesma coisa, olha só, eleito segundo a presença de Deus, Pai, em santificação do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que coisa maravilhosa. Além das inúmeras passagens tripartidas que nós vamos observar na Bíblia Sagrada, uma delas é essa aqui, Filipenses 3:3, porque a circuncisão somos nós, servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então servimos a Deus Pai no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, sempre citando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha aqui
que maravilha que é a Bíblia Sagrada e estudar a Bíblia Sagrada, né? A Trindade nos credos. Então, a Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintos, embora três pessoas, né? Embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas todavia o único Deus. Então o credo atanasiano, Atanásio foi muito feliz no seu credo, porque ele cita vários itens ali, né? Várias formas de estar explicando, que eu acho maravilhoso, e entre elas ele diz, por exemplo, um exemplo, ele diz assim, ó, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso, mas no entanto não são três todo-poderosos, mas um todo-poderoso. E depois ele vai citando vários, vai dizendo, por exemplo, o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente, mas não são três oniscientes, um único onisciente, ou seja, o nosso Deus é onisciente. Se o nosso Deus é onisciente, significa que o Pai é onisciente, o Filho é onisciente e o Espírito Santo é onisciente. Da mesma forma ele fala onipresente, onipotente, então ele vai citando, é maravilhoso conhecer o credo atanasiano, viu? Parte 2 aqui, as heresias contra a doutrina da Trindade. Vamos lá, são duas as principais heresias contra a Trindade, é o unicismo e o unitarismo. Nós vamos nos ater aqui sobre o unicismo, viu? Então, na parte 1 aqui, sobre o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, também como modalismo, também como pacianismo e também sabelianismo. Os principais heresiarcas representando esse movimento foram, né, Noeto, Praxéias e Sabélio. Então esses três são os principais que criaram, né, esse entendimento, e é um entendimento errado, um entendimento que contraria as sagradas escrituras. Então tem que tomar muito cuidado. Então o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho. Então o unicismo, ele crê que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, mas só que ele não nega mas só que ele nega o quê? Ele nega a Trindade, pois confunde as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas. Então eles entendem que Deus, ele se apresenta, tem hora que ele se apresenta como Pai, tem hora que ele se apresenta como Filho e tem hora que ele se apresenta como Espírito Santo. Essa é o ensinamento, é o entendimento deles. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só Deus, único e eternamente subsistente em três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é como afirma o nosso credo, né? Então o nosso credo da Assembleia de Deus afirma dessa forma. No item 2, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Não, se a pessoa for lendo a Bíblia, ele vai entender que o nosso Deus é Deus trino. Então, pelo contrário, salta à vista de qualquer leitura a distinção das três pessoas da Santíssima Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Então, ali no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado nas águas, assim que ele está saindo das águas, houve uma revelação para João Batista que o Messias seria aquele a qual o Espírito Santo pousasse sobre ele. Então, quando Jesus foi batizado por João Batista, quando ele está saindo das águas, vem sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e lá nos altos céus o Pai então diz: este é meu Filho amado e que eu tenho prazer, ou que eu tenho comprazido. Então ali está o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea, e o Pai no céu, e o Pai no céu dizendo, né, bradando: este é o meu Filho em quem tenho comprazido. Então aqui nós vemos a distinção da Santíssima Trindade. Na distribuição dos dons espirituais, como citei para vocês, né, na bênção apostólica também. Então nós vamos ver nessas verdades bíblicas, fica bem claro, né, nessa verdade bíblica, essa distinção. Então diversas vezes Jesus deixou claro que ele e o Pai é uma pessoa, que ele é uma pessoa e que o Pai é outra pessoa. Ah, pastor, mas tem a passagem que diz: ele e o Pai são justamente. Então vamos lá. Então aqui, ó, Jesus está dizendo: ó, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai. Quer dizer, eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Ou seja, ele está falando: nós somos testemunho de dois. Eu estou testemunhando e o Pai está testemunhando. E isso está em São João capítulo 8, versículos 16 e 17. Embora ele seja o quê? Ele seja um. Olha só, João 10 e 30. Eu e o Pai somos um.
Mas o que é isso aqui? É aquela palavra êxade. Quando o marido e mulher se casam, se tornam uma só carne. Então é um casal, é uma só carne, mas é marido e mulher dois. Então Jesus está dizendo: eu sou testemunha, meu pai é testemunha. Ou seja, são duas pessoas distintas, mas ele e o pai são um. Por quê? Porque é o mesmo Deus, uma só divindade. Então, quando você começa a estudar a língua hebraica, isso vai ficando o quê? Isso vai ficando mais claro em seu coração, isso vai ficando mais claro sobre a sua vida. Então, está continuando aqui, né? Ele se dirigiu ao Pai como outra pessoa. Então, Jesus, ele sempre se dirigiu ao Pai como outra pessoa, também no seu discurso. Na oração sacerdotal também, ele fez a oração ao Pai, né? Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, aqui também, quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, Jesus deixa bem claro, olha como que ele fala. E eu rogarei ao Pai, quer dizer, ele é uma pessoa, Jesus, eu rogarei ao Pai, que é outra pessoa, e ele vos dará outro consolador. Então aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai. Em São João 14 ele estava dizendo que seria assunto aos céus, os discípulos estavam entristecidos, ele começa dizendo em São João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E entre esses assuntos ele vai dizendo assim, ó, e eu rogarei ao Pai, quer dizer, Jesus rogando ao Pai, o Filho rogando ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Então são três pessoas distintas, para que fique convosco para sempre. Então aqui está sendo bem claro, né, a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Então Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Então não podemos fazer essa confusão, tá? Não podemos fazer essa confusão, temos que tomar este cuidado e principalmente se ater a esses termos do hebraico, êxade e esse termo Yashdi, que é unidade composta e unidade absoluta. Vamos para a parte 3 da nossa lição. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade hoje. O problema, vamos lá, o problema. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso é um movimento, isso não é um mero jogo de palavras. Olha só, nós temos que tomar cuidado, isso não é um mero jogo de palavras. E esse movimento ao qual aqui o autor da revista está citando, né? Um dos principais desse movimento é o grupo Voz da Verdade, que tem hinos, né, que são cantados Brasil afora, e através desses hinos também muitas pessoas já foram salvas, e aqui o comentarista também comenta sobre isso. Então não são só um mero jogo de palavras, mas Jesus disse que a vida eterna está implicada em que nós tenhamos essa distinção. Diz assim, ó, e a vida eterna é esta, que se conheçam aqui, é esta, que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro. Nós temos que conhecer o nosso Deus verdadeiro e é Jesus a quem enviaste. Então nós temos que conhecer Jesus, nós temos que entender que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. São três pessoas. Para o unicista, ou seja, para o unicista tem hora que ele se apresenta como Pai, tem hora que ele se apresenta como Filho e tem hora que ele se apresenta como Espírito Santo. Então lá no batismo, como é que ele estaria nas águas? Estaria no céu bradando e estaria descendo em forma corpórea. E quando Jesus mesmo fala, né, eu rogarei ao Pai, ele vos enviará o Espírito Santo. Então ele estaria fazendo um jogo de palavras. Então não é correto pensar dessa forma. Então muito cuidado para não ser enganado. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas. E que esse conhecimento não é cognoscível. O que significa isso? Que esse conhecimento para a salvação, ele não é na faculdade, não é, eu vou fazer várias faculdades teológicas, pode fazer o tanto que você quiser, mas você precisa da inspiração do Espírito Santo sobre a sua vida para te revelar que o nosso Deus Pai enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, e que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde entra o Espírito Santo é que gera em nós a fé, o Espírito Santo é que nos
convida. O Espírito Santo, diz a Bíblia, né, que ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É ele que convence o homem, somente o Espírito Santo. Tanto é que Jesus perguntou, né, aos seus apóstolos: quem diz os homens ser o filho do homem? Cada um falou uma coisa e Pedro falou: tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Então, tu és o Cristo. Aí Jesus falou para ele assim: não foi a carne, não foi a faculdade que te revelou, mas o meu Pai. Então, o Pai, o Espírito Santo, o próprio Jesus tem revelado isso em nosso coração. Então, muito cuidado com isso, viu? Então, esse conhecimento é místico, espiritual, que implica comunhão, fé e obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade e da de natureza do Pai e do Filho. Então Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E o próprio Jesus é que vai revelar o Pai em nós, que vai revelar, o Espírito Santo vai revelar a nós. Ele vai nos despertar esse entendimento. Então não adianta você ouvir esse conhecimento que nós estamos transmitindo aqui para apenas uma discussão teológica, mas tem que ser o que? Para a salvação, para que nós possamos transmitir essa bênção, essa paz aos corações, para que eles também entendam dessa forma. No item 2, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas, né? É simples, né? Essa resposta é simples. O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente que, mesmo sendo semeada por mãos, né, enfermos ou infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Então, nós temos que estar atento a uma coisa. Veja bem, o importante é que as pessoas ouçam a palavra, que as pessoas entendam e conheçam a Jesus. Então, a Bíblia aqui em São Mateus 7, e o versículo, né, 21 ao 23, nos traz aqui uma palavra muito dura, dizendo assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que palavra dura. Então nós precisamos procurar o quê? Conhecer ao Senhor, se entregar ao Senhor, orar ao Senhor. E outra coisa, esses movimentos sempre são fundados através de emoções humanas. Eu estava lá no cinema assistindo um filme, Jesus saiu da tela, chegou até mim, tocou no meu coração, me deu essa doutrina. Isso é emoção humana. A nossa doutrina tem que ser da Bíblia, da palavra, na direção do Espírito Santo. Então, muito cuidado, viu? Precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Essa é a verdadeira doutrina. A Bíblia é sagrada. No item 3, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas, né, desde a sua origem, e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo. Pela nossa declaração de fé também, né, rejeitado esse ensinamento. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas. Então nós precisamos tomar este cuidado. Por quê? Para que são louvores, né? São louvores que a maioria das igrejas cantam, que louvam, mas que pode, através de louvores, se a pessoa não tiver ali um entendimento, ele pode ser levado a essa doutrina. É esse que é o cuidado que se precisa ter. Esse é o cuidado que precisa estar vigente, né, em nosso coração, em nossa alma, para que a gente não venha cometer nenhum engano. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra a doutrina do unicismo. Então, veja bem, tome cuidado, não é para sair discutindo, brigando com ninguém, é para que se entenda a palavra. Primeiramente, você entende a palavra, você não cair. Segundo, se você puder ajudar alguém. Então, não é para entrar em discussão com ninguém, em debate com ninguém. Alguém te convida e fala assim: vamos lá fazer um jejum, para nós ir lá debater essa palavra, nós discutir isso aí, nós vamos levar essa palavra, nós vamos ganhar o debate. Nós precisamos ganhar almas para Jesus e não um debate. Então, quando nós falamos, sempre quando falamos de seitas e heresias, nós estamos falando sobre a doutrina, o ensinamento, não contra pessoas, viu? Na maioria dessas pessoas, 99% das pessoas são pessoas maravilhosas, são pessoas que estão simplesmente no ensinamento errado, mas que estão ali com o seu coração aberto, e com certeza Deus vai alcançá-las e vai mudar a sua mente para que elas entendam o verdadeiro sentido do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nosso único Deus. Conclusão: a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade, dizendo assim: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza que perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em Trindade, e a Trindade é unidade. O que quer dizer isso quando eu falo assim?
Eu te adoro, Deus Todo-Poderoso. Estou citando de uma forma geral a Trindade. E quando eu falo assim, Jesus, eu te amo, quando eu estou adorando ali Jesus, a unidade, e a Trindade recebe essa adoração. Então, quando você diz glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, aí você diz, mas pastor, e o Espírito Santo? Ele é que te leva a glorificar, o Espírito Santo é que nos leva a glorificar. Então, não há nenhuma distinção de ciúme, de alguém dizer, né, mas eu falei mais o nome do Pai do que do Filho, mais o nome do Filho do que do Pai, mais o nome do Espírito Santo do que de Jesus. Eu fiz ensinamento da igreja sobre o Espírito Santo, mas eu falei 20 vezes Espírito Santo, só falei uma vez Jesus. Então não há essa distinção, não há essa não há nenhuma luta nem interna da Trindade, não existe isso, porque é um só Deus. Por isso que a Bíblia fala que o homem e a mulher, o casal tem que ser uma só carne, então tem que ter o quê? E esse entrosamento também, porque o marido e a mulher não é para viver em pé de guerra, não é para se contradizer, mas é para viver em unidade também, né? A Bíblia sempre fala de unidade. O próprio Jesus deixou claro, né? Para que eles sejam um. Então, o que é isso? É unidade. E a Bíblia também fala, quando é que as pessoas vão conhecer que nós somos crentes de verdade? É quando tiver milagre em nosso meio? Não. É quando nós tivermos amor verdadeiro um pelos outros, como Jesus teve por nós. Quando nós formos unidade, aí sim vão reconhecer que Deus está em nosso meio. Então, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas, que nós vamos citar depois, separam a substância. E os unicistas confundem a pessoa. E assim creem no Deus distinto, né, do que aparece na Bíblia Sagrada. Então, que Deus nos dê esse entendimento, nos dê essa graça e nos dê essa condição. Amém? Vamos para nossas perguntas. O que indica o termo este em Deuteronômio 6:4? Então ali, né, está dizendo que há um só Deus, né? O único Deus. E aquela palavra que é usada ali é a palavra este. Então, essa palavra este significa unidade composta. Então, nós cremos num único Deus, um único Deus. Eu não sou monoteísta, mas a palavra este significa que esse Deus é Deus composto. Pergunta 2, cite 4 evidências no Antigo Testamento a favor da Trindade. Então, primeiro, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos é plural. Outra, eis que o homem é o comum de nós plural. Desçamos e confundamos a língua. Desçamos é plural. Também o Espírito, aqui em Gênesis 11, versículo 7, o Espírito Santo aparece alternadamente, ali em Isaías capítulo 63, versículo 8 ao 4, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo da sua face, que diz assim, o anjo de sua face. Então ali é falado sobre a história de Moisés, que Deus conduziu aquele povo, passou pelo Mar Vermelho, ali cita o Espírito Santo conduzindo, ali cita o Deus Todo-Poderoso, socorrendo aquele povo, e ali cita também, né, que o anjo de sua face esteve ali conversando com Moisés, e ali cita que o povo também acabou por entristecer o Espírito Santo. Então cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pergunta 3. Quais as passagens do Novo Testamento mais contundentes em favor da Trindade? Então, a favor da Trindade no Novo Testamento tem várias passagens, entre elas a grande comissão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, distribuição dos espirituais, ali está descrito, nós já citamos aqui na lição, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e o Pai distribuindo os dons espirituais. Então, a bênção trinitariana que o apóstolo Paulo fala, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Na unidade da igreja e na obra da salvação é citada a Santíssima Trindade. Pergunta 4. Em que consiste o unicismo e quais os principais heresiarcas dessa heresia? Então, essa heresia consiste em negar a Trindade, né? Eles imaginam que o Pai tem hora que se apresenta como Pai, tem hora que se apresenta como Filho, tem hora que se apresenta como Espírito Santo, ou seja, que eles pensam que é uma só pessoa. Os principais heresiarcas representando esse movimento foram Noeto, Praxéias e Sabélio. Pergunta 5. O que João 17,3 mostra em relação à salvação? Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que o conhecimento não é cognoscível, ou seja, esse conhecimento não vem da faculdade, do conhecimento humano, mas ele é místico, que implica comunhão, fé e obediência e adoração. Então, este conhecimento diz assim, né? E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se a vida eterna é conhecer o Senhor Jesus Cristo, é conhecer o Deus verdadeiro e é conhecer o Senhor Jesus Cristo, ao qual o Pai enviou, então esse conhecimento vem de quem? Através do Espírito Santo. Então, não tem como a faculdade fazer isso, somente o Espírito de Deus, amém? Que o nosso Deus Todo-Poderoso continue nos ajudando através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo que está sobre nós,
sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima aula.